Olá você, cá pra nós de volta, trazendo hoje o time completo, claro, né? E aí numa semana em que julgamento de Bolsonaro, muitas questões políticas, interpretações jurídicas, mas também uma novidade, Fernandinha. A Apple lançou o iPhone 17. Você vai dar os 15 mil reais no iPhone 17 Pro Max? A gente resiste em primeiro momento, mas termina cedendo aos encantos, né? Não tem jeito, né? Josival, você está disposto a... Tenho resistido profundamente. Desde que inventaram essa história de celular, eu tenho resistido profundamente. Mas eu vou logo dizendo, vou vender esse, aí vou não sei o quê, para poder pagar... em aderir a essa história das coisas, sabe? Eu acho que é muito complicado. Claro que cada um traz modernidade, mas, na verdade, o apelo é pelo consumismo. Isso. É assim, é que as coisas que são fabricadas hoje, que são inventadas hoje, elas têm um tempo cada vez mais curto de utilidade, né? Isso. De utilidade. E aí, se você entrar nesse... A gente fica refém. Se você entrar nessa coisa, você entra em parafuso, você fica refém completamente. Eu fico brincando que a gente está portando uma moto na mão. Isso. Né? Porque com o valor de 15 mil reais, você compra uma moto, por exemplo, né? Então todo mundo está com uma moto na mão e passivo da moto ser levada, rapidinho. Desde sempre, como quase aconteceu. Sim. Desde sempre eu tenho resistido a essa... Claro que eu vou, daqui a pouco eu vou acompanhar, mas eu resisto a isso. Agora tem isso comigo também, José. Desde quando a tecnologia começou a ter uma presença mais forte, né, no nosso dia a dia, com por exemplo, a chegada de computadores em vez das máquinas da telegrafia, eu sempre olhava assim, disse, vou deixar um pouquinho para frente, porque agora está caro demais. Aí impressora era caríssimo, eu me lembro que a primeira impressora que eu comprei foi $1.000. $1.000 hoje, quanto é? 6 é uma mil coisa. Aí você chega hoje, vai no mercado, numa dessas lojas aí, e compra por uma bobagem. É claro que tem uma qualificação, mas não precisa dessa qualificação toda e a gente fica refém, porque saiu. Aí eu comecei a ficar perturbado, porque eu procurava acompanhar, aí o meu técnico dizia assim, olha, o senhor comprou agora esse computador, mas saiu um agora novo. Eu disse, mas não é possível, né? Eu investi tudo que eu tinha nesse, já não serve mais, é o outro. Basta pensar que a Apple lança, né, uma versão nova de iPhone um ano. Então você compra um telefone, com um ano ele vai estar desatualizado. Que é diferente da indústria automobilística. Você compra um carro hoje, você não sabe se vai ter uma versão e eles até tendem a permanecer por conta da desvalorização. Mas o carro também mudou muito. Mas mudou, mas Josival ainda é mais conservador. Você né? Por exemplo, claro, mas uma Toyota da vida não lança o mesmo carro todo ano. Tem algumas marcas que, claro, elas estão resistindo mais tempo, mas outras estão passando assim. E aí a coisa é mais grave ainda, você não sabe se o carro, por exemplo, você está certo, muito conservador, você comprava um carro, vamos ver aqui, diesel, tal, há 10 anos atrás, você tinha certeza que seu carro você ia poder levar 10 anos para frente. Você compra um carro elétrico hoje, você não tem certeza se você vai passar 3 anos no carro elétrico, 2 anos no carro elétrico. Tem privacidade. Tem tempo novo, realmente, né? Diferente. Certo? Você comprava, você tinha um carro, claro, você tinha uma bateria de um carro antigamente e você descuidava o tempo, sua bateria arriava um dia. Você chegava lá, mandava dar um empurrão, seu carro pegava. Fazia chupeta. Fazia chupeta e você... não, eu revelei a idade agora, não foi, Gerardo? Dava um empurrão, pegava, ia num lugar, fazia uma chupeta, você tinha um tempo de vida. Hoje, no dia que sua bateria acaba, ela acabou mesmo. Você tem que chamar um reboque para levar você ou trazer uma bateria. Aconteceu comigo várias vezes, estava em Recife, no hotel, eu saiu, não reagiu. Aí liguei para um pronto-socorro de baterias, aguardei, ele chegou, mudou e eu fui embora. Então, tudo tem tempo de validade e o tempo de validade mais curto, cada vez mais curto. Senão a indústria não funciona. E cada vez mais caro também, né? Claro. Você vê um eletrodoméstico como uma geladeira, que era uma coisa que você usava muitos e muitos anos. Por exemplo, assim, eu troquei o gás da minha geladeira, era uma coisa assim absurda. Não ficava, né? Semana passada, a minha geladeira tem 2, 3 anos de uso, teve que trocar compressor, gás, quase R$1.000. Quando você vai para a ponta do lápis e comprar uma nova, que é 3 mil, aí você troca. Mas a questão que a gente está debatendo aqui, e serve para você que está assistindo a gente também, é o tempo das coisas, o tempo do consumo e da durabilidade de cada coisa. Fernanda, a gente chegou a um tempo que lá nos Estados Unidos já acontece há muito tempo. Porque é muito comum a gente assistir nos filmes, já de muitos anos atrás, a pessoa botava geladeira, fogão, tudo na porta, quem quiser pegasse e levasse embora. Porque era mais barato, segundo eles diziam,
você comprar o novo do que mandar consertar o velho, né? E isso passou a ser realidade do Brasil. Você chega realmente, o cara diz assim, olha, a pessoa que vai consertar o equipamento diz assim, eu se fosse o senhor, porque o senhor vai gastar tanto e um novo é tanto. Ele mesmo é o grande vendedor do produto novo. Pior que na vida da gente também ocorre um pouco disso nas relações, né? Elas ficaram também se vencendo rápido, para muita gente, não estou dizendo para todos, né? As relações se vencem rapidamente. Mas calma, peraí, calma. Olha, Carlinhos, eu não sei onde ele está querendo chegar. Não estou entendendo esse... Não, mas eu não fui para ninguém, não. Ai, no geral é assim, no geral é assim. Mas é porque também aí a gente vai falar da mudança cultural de comportamento. No passado, nós éramos programados dentro da sociedade, da cultura, para vivermos infelizes para o resto da vida. Não, que até conversa. Claro. Era traída, era escravizada, tem que ficar até a morte. Hoje em dia, as mulheres, lógico, sobretudo, têm e possibilidades. eu louvo essa liberdade. Eu acho que é banalizada demais. Já entro no casamento com a condição de qualquer coisa eu me separo. Não está preparado para enfrentar um casamento, porque casamento precisa de responsabilidade para poder você conviver com o outro. Tem renúncias, tem muitos itens que as pessoas não querem, em geral, né? Sim. Mas o equilíbrio do ser humano vem dessa boa relação. Concordo com você. Há uma banalização no sentido de estou infeliz, acaba, mas também há um fim de ciclos que são horrendos, né? Mas exceções existem, exceções existem. Eu acho que o equilíbrio é a palavra do momento. E equilíbrio que não teve na taxação, porque esse papo todo é sobre o iPhone. O iPhone é o segundo mais caro do mundo aqui no Brasil. A gente só está perdendo para a Turquia. Então é por isso que a gente não vai comprar por 7 mil, Gerardo. Vai comprar por 14. A gente vai lá, né, passear. O teu visto está valendo. Compra. O meu está valendo, Tudo tá valendo. Não foi atingido pela lei, Xandão não vai não, Xandão não vai não, né? Xandão é problema dele. Xandão não vai estar comprando um Vou iPhone, escrever né? algumas coisas contra os Estados Unidos, mas eles nunca me dão. Falando em Estados Unidos, não tem como a gente não mencionar a votação, né, que está acontecendo. Inclusive, a gente está gravando esse programa aqui numa quinta-feira à tarde. E nesse exato momento, né, 2h30 da tarde, começa lá a votação no STF. E é uma votação que deu o que falar essa semana, né, Gerardo? É né, verdade, Josivaldo? é muito importante uma semana inteira de se escutar teses, se escutar caminhos, se 12 escutar... horas de voto mesmo. Mas é isso. A coisa jurídica não pode ser tratada com banalidade, não. Porque se cometem injustiças em todas as esferas, se a coisa não é olhada com minúcia, a tendência de injustiça é maior. Não estou aqui dando razão ou vencer de qualquer das partes, mas eu acho que olhou o caso e trouxe a interpretação, porque no direito tem isso, né? A interpretação do magistrado é a que termina valendo. E o direito à mudança, né? Isso. Porque foi no caso da Tudo gente tá falando pode, do ministro né? Você Fux, chega... é uma mudança, né, de perspectiva, né, Gerardo? Isso. Né, Josivaldo? Eu acho que veja bem, tem no direito, engraçado que você... Estou com dois advogados aqui, Engraçado, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Engraçado é que nesse momento, ainda mesmo... Inclusive. Ainda hoje eu vim ouvindo rádio, é engraçado que nesse momento aí você escuta assim, aí o rádio bota 100 pessoas para falar e 98 são juristas, tá? Isso. Agora, engraçado, todo mundo tirou uma interpretação da Constituição, da não sei o que. É impressionante, sem saber de nada, mas sem saber de nada. Então a gente está vivendo com esse país. Do achismo. Que a gente está vivendo do achismo, da opinião sem embasamento. Eu acho que... Da opinião sem embasamento, da opinião sem colocar. Não é novidade que no Supremo Tribunal Federal você tenha votação com divergências e divergências profundas, tá certo? Sim. Durante muito tempo, por exemplo, o Marco Aurélio Melo, que é aposentado, ele foi chamado de voto vencido, né? Era o apelido dele, voto vencido. Foi o apelido que ele saiu de lá. Defendia teses. Porque eles, todo julgamento, ele defendia uma tese e era o único que pensava diferente. E perdia todas. Quem é Marco Aurélio vai defender? Perdeu, voto vencido.
dificilmente ele seguia. Quer dizer, então, não é uma novidade do Supremo Tribunal Federal você ter um juiz que discrepa completamente, que vota completamente ao contrário. Então, essa história de Fux como uma grande novidade, tal, não sei. O que é grande novidade na história do voto do Fux foi uma mudança dele, de parâmetro dele. Ele votar... hoje eu estava, inclusive, escutando falas dele sobre, depois do 8 de janeiro, claro, todo mundo foi chamado a opinar, então ele tem uma opinião, a opinião dele hoje é outra. Ele votou dizem, entre 400 e 600 processos do pessoal que participou do 8 de janeiro. E ele não questionou, por exemplo, em nenhum deles a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, e é basicamente a mesma coisa, e agora ele mudou e tal. Enfim, mas eu acho que faz parte, o direito é muito complexo. E você tem no direito hoje não sempre, Gerardo tem. Quando Gerardo fala a história do juiz que interpreta, é outra zona de discussão muito grande. É outra zona. Outra zona de discussão muito outra grande. Zona. Porque o que está na lei, necessariamente, não é o que vai ser. Aí você tem assim, hoje, a corrente garantista ou mais garantista e a corrente menos legalista e tal, mais garantista assim. Uns defendem que o que está escrito na lei tem que ser rigorosamente seguido. Do jeito que o tá. outro diz que é preciso você ter flexibilidade para você interpretar as circunstâncias do processo. Está entendendo? Veja bem. Então isso vai dar margens a muita coisa. O que na verdade, nós temos, veja bem, eu tenho um estudo mais definitivo. Semana passada eu tinha um estudo que dizia que o Brasil tinha tido mais ou menos 8 golpes e tentativas de golpes, né? E aí colocava um número colocado. Aí tem um cientista político, ele se debruçou mais profundamente, porque ali no começo da República foram 3 ou 4 golpes até a República se instalar. Sim. Então quando coloca tudo, você tem 14 golpes e tentativa de golpes. 7 golpes deram certo e 7 golpes deram errado, foram tentativas. Tá empate. Tá empate. Agora você tem o seguinte, em nenhum golpe, em nenhuma tentativa de golpe, aliás, nem golpe e tentativa de golpe, nenhum deles houve condenação de ninguém até agora. De ninguém no Brasil. O que você teve foi sempre perdão, não julgamento, que a maioria das coisas era não julgar, deixar que as coisas acontecessem, não houve. Então, o que nós temos nesse caso mais rumoroso do Bolsonaro é que, de fato, é o primeiro que está indo até as outras consequências de julgamento. Aí a gente coloca Bolsonaro. Por que Bolsonaro? Também porque Bolsonaro e a família dele e a direita radical é mais barulhenta. Mas eu acho que até as reações têm muito a ver com os militares. Vinha falando hoje, a anistia. Aí o pessoal, tinha muita gente, muita pessoa da direita rememorando a anistia da ditadura militar, do período da ditadura militar. Que houve, e né? entendendo, mas era entendendo como se fosse uma anistia que foi para beneficiar a esquerda. Aquela anistia beneficiou os militares. Beneficiou essencialmente os militares. Ela foi feita para beneficiar os militares. Claro que não podia fazer só por militares, e aí mandaram de volta os brasileiros que estavam fora. Eu acho que foi para beneficiar todo mundo. Mas muita gente fora, assim, os artistas, tudo chegando. Mas se você comparar, Geraldo, se você pegar as ditaduras militares, Chile, Uruguai, Argentina, os militares todos foram julgados e condenados por tortura, enfim, por tudo. No Brasil, ninguém. Então foi amplamente beneficiado. Mas você acha que tem que ser? Teve tanta morte assim? O quê? No Brasil? Sim. No Brasil teve 400 e poucas mortes. Na Argentina teve muito mais. Mas no Brasil foram 400 e poucas mortes. Mas não foram só as mortes, foram as torturas, o desaparecimento. Sim, tá isso certo? da época da ditadura. Não, ele está falando do 8 de janeiro. Não, do 8 de janeiro. Não, o 8 de janeiro é outra história. O 8 de janeiro é outra história. Eu acho que há um exagero na cobrança do feito, a ordem aí, na punição dessas pessoas. Acho que são para ser punidas, né? E pode ser que já até tenha saído aí esse resultado do julgamento.
Mas eu acho que tem um exagero, É porque tem, veja bem. com os diversos Porque tem uns casos que já acúmulos chegaram. de pena, que a gente É porque, até estava não, eu disse aqui, estava discutindo É. outro dia. Eu acho que talvez, assim, inclusive essa discussão foi feita agora, e está sendo feita essa semana, e eu vi que eles têm entendimentos completamente diferentes. Inclusive o Fux, por exemplo, teve um entendimento completamente diferente. Ele golpe de Estado, ele entendeu que golpe de Estado só vai para o julgamento, só é interpretado Como Se golpe. tiver o quando golpe. se tiver o golpe concretamente. Se tiver o papel e pra o outro assinar, não. seria atentado contra o Estado Democrático de Direito. É tanto que ele condena o adjudante de ordem Mauro Cid e o Braga Neto por essas histórias, pelo crime Muito Atentado. engraçado. Que toda de vez abolição. aparece toda hora um nome diferente. Você fica meio... abolição do Estado de Direito. Mas é o seguinte, eu pessoalmente, eu já disse isso inclusive à Fernanda, por exemplo, você tem dois crimes que os caras colocaram ali. Um é depredação do patrimônio público. Depredação do patrimônio público tombado. Não precisava, para mim, ser os dois. Tá? Bastava. Esse daqui não já bastava batia em todos. Um que fosse maior. Porque o que de maior Certo, pena maior sobressairia, pena. né? Atentado violento, golpe de Estado. Atentado ao Estado Democrático. A abolição do Estado Democrático. Poderia haver uma ali, e aí você reduziria as penas. Lógico que, por exemplo, a direita pega muito o caso da mulher do batom. Certo? E aí as pessoas não entendem, aí vem outra história do crime, veja bem. Não foi o crime dela, ela não respondeu simplesmente por estar em cima da estátua, perdeu o mané. Aquela ali de pegar muita gente é porque, lá vai o direito, se você concorre de alguma forma para o crime, você responde pelo crime e tal, na medida assim. Então, veja bem, se os caras dizem, tem um número, 50, 100, se 100 pessoas tivessem se juntado, e cada um mesmo com uma picareta na mão, e começasse a subir a rampa do Planalto, só 100 pessoas, eu vou quebrar isso aqui, não tinha subido, porque a polícia tinha resolvido. Se fosse 100 pessoas, mesmo armada de picareta, a polícia tinha resolvido. Agora, quando você sobe com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, tá? A Planalto, foi aquela multidão que facilitou a invasão. Então, de alguma forma, as pessoas que foram localizadas respondem por elas, por crime. Se você, em qualquer lugar, se você souber de um crime que vai acontecer e você não avisar e descobrir isso depois que você sabia, você vai responder por ele. Então é muito complicado. O que eu acho mesmo é que tem uma dificuldade no Brasil de autoridade responder processo que não é brincadeira. Esse é que é o problema. E é histórico, e é complicado. É foro privilegiado, não, aqui não é competência, volta para não sei o quê. Passou o prazo, decorreu o prazo, não foi decorreu o prazo. Para mim, o voto de Fux. A interpretação do Para mim, o voto de Fux, quando diz que o Supremo não é competente, tem lá, bate com a mesma história de agora, é o mesmo movimento do Congresso dizendo que é para acabar o foro privilegiado de deputados, tá? É a mesma coisa, é porque aqui no Supremo Tribunal Federal você vai remeter, se não for competente, você vai remeter para uma delegacia distrital de Brasília e um juiz de primeira instância, tá certo, o processo contra Bolsonaro e os ministros. Agora, o Supremo Tribunal Federal não está aguentando a pressão que vem até de fora dos Estados Unidos, você imagina um delegado distrital e um juiz para lá. Brincadeira. Deixa eu orbitar, o assunto tá aqui, mas tem um óbvio aqui, essa semana eu fui a Campina Grande, se não me engano, na terça-feira, para um café da manhã com o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Cassiano Pereira, que quis apresentar resultados do primeiro ano de gestão na Federação das Indústrias. E aí ele fez um material muito bonito, bem interessante, ilustrativo e tal. E lá na coletiva, né, aí se perguntou... Foi na FIEP mesmo? Foi na FIEP mesmo, com jornalistas de todos os veículos e tal. Aí disse assim, presidente, e o tarifaço? Aí ele disse, olha, o tarifaço, para poder voltar a esse assunto que a gente estava aqui, o tarifaço, nós não tivemos, porque ele esteve agora recentemente, acho que 2 semanas atrás, já com o tarifaço em prática, nos Estados Unidos, com outros industriais do país. Nós temos uma relação muito boa com os americanos, nós fomos super bem recebidos.
nós recebemos e conseguimos evoluir em muitos pontos. Mas tudo termina naquela questão política. O presidente daqui não conversa com o de lá. E não conversando com o de lá, ou não abrindo frente para conversar, ou lá não querendo conversar com aqui, esse tarifaço vai continuar. Porque essa briga é que é sem sentido. Muito sem sentido. A gente aqui, todo mundo querendo desenvolvimento, porque não tem essa figura de direita, de esquerda, de centro, do que for. Todo mundo quer desenvolvimento, quer poder ter condições de sobrevivências dignas, né? Poder comprar. E aí a gente assiste outro problema, e o país está parado, né? Está parado porque está se resolvendo o STF, né? E lá o tarifaço o povo está na espera de resultados aqui, e isso, até quando? A gente está num tempo difícil, porque as coisas não estão boas, por mais que se diga que estão, não estão, né? Porque tudo oscila, né? Tudo oscila. E veja bem, Geraldo, de fato, eu acho que tem um problema para ser resolvido, essa história da relação com os Estados Unidos. Não vai ser resolvido. Não, claro, mas veja bem. Tem que ser. Do ponto de vista econômico. Não vai. Você acha que o Trump vai rever tarifa? Não vai. Não vai. Não, mas o ponto e você acha que Lula vai se curvar? Já está revendo. Nós estamos gravando aqui na quinta-feira, nesta quinta-feira, saiu uma decisão nos Estados Unidos, ele tirando, por exemplo, a celulose, tá certo, da lista do jeito que ele vota, ele tira. Tá certo, tirou a celulose do Brasil. Depois tá você vai certo? entender o porquê. Porque estava afetando os Estados Unidos. Claro, sim, tá certo. Mas é o interesse dele. Exato. Tirou a celulose, então vai colocando. E para o Brasil, o que é que Lula ficou na dele? Porque quando foi agora, que saiu na semana passada, tá certo, os dados sobre a carteira de exportação, a balança comercial e as dados do primeiro mês do tarifaço. E o que é que aconteceu? O Brasil, as exportações do Brasil cresceram 3,6%. Ao invés de reduzir, as exportações brasileiras cresceram 3,6% para outros locais. Caiu para os Estados Unidos, 16%, algo mais ou menos assim. E a balança comercial teve um superávit maior do que Viva Trump. Tá certo? Viva Trump. Tá certo? Então veja bem. É isso que eu quero dizer. O que é que eu estou dizendo? Para toda ação existe uma reação. O Brasil conseguiu Zona de conforto já era. botar os produtos no outro mercado. China aumentou, o México aumentou, a Argentina aumentou, tá certo? E é possível que daqui a pouco, claro, quem especificamente está dependendo dos Estados Unidos vai ter prejuízo. Mas, no geral, o Brasil abriu novos caminhos, novas frentes. Está entendendo? Então, política não passou a não depender totalmente dos Estados Unidos. O que foi bom. Maravilhoso. O que foi bom. É isso que eu quero dizer. Toda dependência porque essa história, né? Porque, meu filho, calma. Vamos deixar sentar aqui e vamos ver qual é o caminho. O Plano B. O ruim disso é que essa pendenga política vai continuar. Se eu estou dando certo mais ou menos, vai continuar. Mas aí agora já é um estímulo para que não continue, porque os resultados, segundo os dados oficiais, foram muito bons. Então, se foi bom, a gente tem que entender que Geraldo, mas eu discordo porque aí é você, quando tem uma visão mais equilibrada. A gente volta para... Infelizmente, no Brasil... Mas eu tenho que trabalhar com equilíbrio. Mas no seu caso, no meu caso... Mas para a grande massa, é esquerda, direita, e não importa se os números estão positivos, é porque... Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, infelizmente, não há um equilíbrio de compreender números e dizer, isso aqui, apesar de ter sido inicialmente negativo, fez a gente produzir mais, criar novos mercados, abrir mercado, fez a gente sair da zona do conforto, da dependência. Mas é preciso direitista não entende assim. Mas é preciso dizer. Extremista. Abrimos os mercados, mas é preciso resolver isso que ficou para trás. É preciso colocar. Nós estamos vivendo uma situação muito ruim, muito ruim. Por exemplo, o assassinato de Charlie Kirk, né, essa semana. Um influenciador americano, 5 milhões de seguidores, quase 5 milhões de seguidores, jovem, era o principal ativista. Dentro de uma universidade. Dentro de uma universidade e tal. Rapaz, é de uma cegueira, inclusive a imprensa, e eu falo com nós, de uma cegueira estúpida, porque eu comecei a procurar nos primeiros dias quem faria uma memória de uma cultura americana que mata seus ativistas e mata seus políticos, tá? Para você não deixar que este fato lá seja tomado como um caso
que você pode associar a luta direita e esquerda, bolsonarismo e Trump, não sei o quê, porque não é. Embora Trump tenha dito, isso foi a esquerda imediatamente. E aí fica olhando, ninguém fez. Ninguém no Brasil, quase ninguém no Brasil, ninguém. Eu fui... Mas não é, eu já lembro de outros fatos assim. Doutora, eu fui buscar na BBC de Londres, em 20 anos, foram mais ou menos uns 20 a 30 crimes políticos nos Estados Unidos, políticos. Ou seja, não agora, é este ano mataram uma deputada democrata e um marido com 20 tiros na casa dela, um dia desses, e agora... Mas veja bem, e se você... E eu fui olhar desses últimos anos agora, são 8 ou 10 crimes puramente de políticos, e são vários de ativistas. Tinha ativista de direitos humanos, ativista de causa LGBT, tinha um ativista... Causa negra também. Causa negra, mas tinha ativista lá, inclusive, de causas muito radical. Tinha ativista da segregação, morto agora, há 5, 6 anos. Mas me diga uma coisa, isso só está acontecendo agora? Não, é isso que eu estou querendo dizer. Ele tá dizendo 4 presidentes assassinados no cargo. Cargo, tá certo? No cargo. Então, tem uma cultura de assassinato de ativistas e de políticos nos Estados Unidos. Isso. Nos últimos 20 anos, são mais de 20 casos. Então, que não podem ser atribuídos agora a dizer, não, é porque é Trump, é porque é Bolsonaro, é porque é Lula, é porque é esquerda, porque é direita. Tem mais uma coisa, quando você vai olhar, por trás de todos os assassinatos, não tem uma corrente, não tem uma, assim... Quem matou um presidente republicano, foi um democrata. Matou, não é, sempre são pessoas, claro que no caso de Kennedy discute-se até hoje se ele estava só, ou se era uma corrente, um movimento de conspiração, mas é sempre um outro ativista que não sei o quê. Numa raia própria, resolve dar um destino a alguma coisa. Mas aí, assim, a nossa responsabilidade como imprensa é, minha gente, isso que aconteceu, você não pode trazer para cá e botar na panela dessa discussão, não. Não podemos. A ideia é essa. A ideia é essa. Para finalizar esse papo, os memes nas redes sociais... E de meme Gerardo entende muito, né? O primeiro meme do Brasil. Primeiro meme do Brasil, né? Veio dele. Também faz a gente repensar como o brasileiro enxerga essas questões que são tão sérias. Né? Trazendo uma descontração, às vezes, de assuntos que são tão complicados. Pesados, que são. Então a gente também consegue encontrar graça ou fazer graça disso que tá tão difícil, que tá tão difícil mesmo, para dizer uma palavra, não é mais chula. Tá mais difícil do que você imagina. Você tá muito difícil. Você está trazendo meme e eu tá no finalzinho aqui, eu preciso trazer um dado aqui para se colocar. Você traz na internet e teve um fato ao redor do mundo que a gente não pode deixar, foi o Nepal. Certo? E traz uma coisa grave aqui no Nepal. Houve uma, claro que a motivação mais ampla é a situação do país, corrupção. Total. Eu fui pesquisar corrupção total, eu fui pesquisar, tem uma questão geopolítica envolvendo Índia e China no meio ali do Nepal, mas o que fez a revolta, a gota d'água explodir assim foi a história da internet. Veja bem, a história da internet. O governo do Nepal está querendo regulamentar as redes sociais lá, as redes sociais, a história toda. E aí, com essa dificuldade, que as Big Techs são fortes mesmo. E aí ele determinou, tira do ar 20 plataformas. Tira do ar de vez, 20 plataformas. Inclusive, essa é que a gente conhece. Resultado, a juventude se revoltou com isso e a revolta foi grande. Claro que tinha outras motivações, mas foi isso. Essa foi a grande É a história que você está dizendo. Graças a Deus o Brasil ainda está passando com meme. Isso. Está certo? Com meme. E não com essa loucura. E ainda não com a radicalização. Mas é preciso a gente ter muito cuidado com isso que está acontecendo no mundo. E com esse papo de reflexão em torno das redes sociais, a gente encerra o Cá Pra Nós de hoje aqui, agradecendo a sua audiência e ao time que está aqui, pleno, completo, prometendo voltar na próxima semana. Até lá. E equilibrado, viu? Pra